Eu queria começar hoje com uma frase que foi o que eu dei ao título dessa mensagem. Uma experiência com Jesus muda completamente a nossa história. Uma experiência verdadeira com Jesus, ela muda totalmente a minha e a sua história. Nós estamos há algumas semanas compartilhando sobre alguns apóstolos, alguns discípulos do Senhor Jesus. E alguns dos nossos líderes ministraram de modo muito especial. Parabéns a cada um de vocês que engajaram nessa trajetória de 3 semanas com Pedro, Tiago e João. Vocês puderam ouvir e receber de Deus nessas semanas que se passaram. Se você não recebeu, pare, escute sobre esses 3 discípulos e apóstolos do Senhor Jesus, que marcaram a vida da igreja. Eles são muito especiais. Todos eles, os 12, foram selecionados a dedo por Jesus. Antes dele instituí-los como apóstolos, Jesus orou uma noite inteira. Diz a Bíblia que ele passou a noite toda orando, pedindo a confirmação do Pai. E ao descer do monte, ele então começa ali a nomear e a chamar um por um, passando pelos lugares onde ele passava. E todos esses apóstolos, discípulos, foram chamados com um propósito. O que era? Cumprirem uma grande missão que Deus havia para eles. Deixa eu falar algo para você. Quando você compreende a sua missão, isso vai acurando no seu ser o senso de propósito. Quanto mais você compreende a sua missão, quanto mais você vai entendendo a missão que Deus tem para você, o senso de propósito em nossa vida ele vai desenvolvendo. E a gente vai compreendendo o propósito de Deus. Então eu quero encorajar você a, de fato, aprender com os discípulos de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um outro homem, de uma outra figura na Bíblia. Mas a gente tem visto que esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, eles eram homens muito comuns, como eu e você. Homens totalmente comuns, homens com fragilidades, com problemas, com fraquezas, homens que tinham temperamentos como eu e você, homens que tinham algumas personalidades que havia neles muita deficiência, como Pedro, por exemplo, que era aquele tipo, impulsivo, aquele sanguíneo, que na hora que está em cima, de repente está embaixo, na hora ele topa tudo, de repente ele desiste, aquele cara impulsivo, que se move muito pela emoção, e que topa tudo, mas de repente não topa mais nada, e Deus pega aquele homem chamado Pedro, e torna ele um grande homem de Deus, fazendo dele um dos pilares da igreja em toda a história. Deus pega Tiago, um homem também muito duro, um homem que não havia nele também cultura, não havia preparação acadêmica, e Deus o levanta e o torna também uma das colunas da igreja, um grande apóstolo. Deus pega também um outro homem chamado João, um homem que tinha uma personalidade difícil, um homem que não era muito fácil, Eu achei muito interessante a colocação que o nosso Paulinho fez semana passada, dizendo que João não sabia amar, mas ele aprendeu a amar. E é verdade. Quando eu leio a carta de João, eu fico muito empolgado com João, porque ele revela muito do coração de Jesus. Ele é um dos apóstolos que mais revela a intimidade, as profundidades de Jesus. Apóstolo João, toda vez que eu leio João, eu fico fascinado com Jesus. Toda vez que eu medito no Evangelho de João, eu fico muito apaixonado por Jesus. Aquelas palavras me empolgam. Mas tudo isso veio de um homem chamado João. Um homem que tinha um temperamento um tanto agressivo, um homem violento, irado, um cara descontrolado, um melancólico, um cara de personalidade difícil, mas que se tornou tão íntimo de Jesus, e nas mãos de Jesus se tornou uma potência. Deus usou ele poderosamente para fazer grandes obras para Deus. E cada um desses homens, a gente vê neles o antes, o durante e o depois. Assim também é a nossa vida com Jesus, queridos. Deus, Ele te chama,
Ele te vocaciona, Jesus te salva. Por isso que quando nós temos uma experiência com Jesus, a nossa história é mudada. Quem crê nisso? Toda experiência verdadeira com Jesus, a nossa história é completamente mudada. Esses 3 homens, quando a gente olha para eles e para os demais, a gente vê um antes, a gente vê um durante, andando com Jesus, sendo trabalhados, sendo lapidados, sendo transformados, mas depois que eles recebem o enchimento do Espírito Santo, depois que eles têm uma plena experiência com Deus, eles são transformados, e aí então eles cumprem uma grande missão para Deus. E em todos esses homens, a gente é muito impactado. O interessante é que, eu estava pensando sobre esses 3 apóstolos, e a Bíblia chama Pedro de um homem iletrado. Pare e pense, um homem iletrado, um homem que não tinha muita educação acadêmica, ele era um cara que talvez não sabia nem mesmo ter uma boa escuta, não sabia nem escrever muito bem, não sabia se comunicar muito bem, era um cara iletrado, mas Deus pega ele e faz dele o que ele fez. Mas por outro lado, Deus também pega outras pessoas com outras características, que alguns deles eram até melhorados, como Judas, por exemplo, aquele que traiu Jesus, era um dos melhores até, de personalidade, era um cara muito capaz. Quando você olha para os evangelhos, você analisa o estilo de cada um e vê que Judas era um cara muito capaz, um cara capacitado para gerenciar, para administrar, um cara inteligente. Mas a gente percebe 2 coisas: não eram os defeitos que os capacitou para serem o que foi, e nem também as capacidades deles, as habilidades deles que os capacitaram para serem aquilo que eles foram. A gente vê 2 contrastes, homens comuns e alguns deles homens talvez mais capacitados, mas nenhum nem outro, nada das suas habilidades e nada daquilo que eles tinham de fraquezas pôde qualificar eles para aquilo que Jesus tinha para a vida deles. Mas foi somente a experiência com Jesus, somente a experiência com Jesus, que os tornou de fato dignos de serem chamados homens poderosos na terra. Como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova vida recebe. Quem está em Jesus recebe uma nova vida e é transformado para um destino, para uma missão muito especial. Deixa eu falar algo para vocês, meus queridos. Estava refletindo nisso aqui, Deus falou muito no meu coração. É a nossa experiência com Jesus que vai definir, ou que define quem vamos ser. É a sua experiência com Jesus, é a minha e a nossa experiência com Jesus, que define quem vamos ser. Todos esses apóstolos, esses discípulos, todos que andaram, que se encontraram com Jesus, durante todo aquele período que ele passou na terra, só se tornaram por causa de uma experiência que aquelas pessoas tiveram com Jesus. Teve homens que se encontraram com Jesus, mas não permitiram que Jesus tocasse as suas vidas e os transformasse. Mas aqueles que abriram o coração e permitiram viver uma experiência com Jesus, foram profundamente influenciados por Jesus e foram tocados. Eu quero encorajar você, que a sua experiência de vida, o seu passado, suas dores, seus traumas, as suas feridas, aquilo que você viveu no passado, as suas falhas, até os seus pecados, seus fracassos, suas teimosias, suas rebeldias, que vamos hoje falar um pouco disso, de um homem que vivia assim, um homem que era teimoso, de uma personalidade teimosa, mas Deus pega ele e transforma ele num grande homem de Deus. Então não olhe para a sua experiência de vida, olhe para Jesus, porque Jesus pode mudar a sua história. Não olhe para os seus medos, não olhe para as suas inseguranças, não olhe para os seus pecados e vergonhas, para as suas rejeições, suas decepções, não olhe para as suas mágoas e feridas. Não deixe os seus atos definirem quem você é. Não deixe. Sabe por quê? Todos esses discípulos e apóstolos
tiveram, alguns deles, atos muito ruins, atitudes muito ruins, e vocês já aprenderam muito sobre eles. Tiveram comportamentos muito mal, mas a vida antiga deles, ou seja, a sua velha vida, não definiu quem eles poderiam ser em Deus. Então, uma vida com experiência contínua com Jesus vai definir a nossa história. Deixa eu falar algo para você, guarda essa frase: sua antiga vida não define quem você é, ou aquilo que você pode ser para Deus hoje. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você pode falar comigo: a minha vida antiga não define quem eu sou. Diga assim: a minha antiga vida não define quem eu posso ser para Deus hoje. Diga para quem está perto de você, diga assim: a sua antiga vida não define quem você pode ser para Deus no presente. E hoje eu queria falar em alguns poucos minutos de um personagem muito conhecido na Bíblia chamado Paulo. Paulo de Tarso. Vamos ler o primeiro texto sobre esse homem, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por isso que essa frase que eu coloquei, ela está linkada a esse texto. Sua antiga vida não define quem você é, nem aquilo que você pode ser para Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 16. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado, eu queria que você falasse comigo: no passado. Paulo fala assim: a mim que no passado. Eu fiz questão de fazer uma ênfase nessa palavra passado, ou seja, a sua história, o seu passado não define quem você é em Deus, mas uma experiência profunda com Jesus. Escute bem isso, amados. Uma experiência profunda com Jesus vai mudar a sua história. Paulo fala: a mim que no passado fui blasfemo, perseguidor e insolene, ou violento. Essa palavra insolene é violento. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, e na minha incredulidade, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Olha que declaração: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo fala uma coisa muito especial. Ele não teve vergonha de dizer isso. Fala: dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Gente, Jesus pode mudar a nossa história. Jesus pode mudar a história de qualquer um de nós. A Bíblia fala que Paulo, ele se considerou o pior dos pecadores. E ele declara: Jesus veio para salvar os pecadores. Glória a Deus por isso. Jesus veio para salvar os perdidos. Ele veio para salvar não os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Jesus veio para mim, para você, para todos os homens, os seres humanos, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E Paulo, ele reconhece, ele assume: eu que no passado, ou seja, a história dele foi uma história terrível. Paulo, ele foi um homem que perseguiu a igreja. Cara, escute uma coisa: de todos os apóstolos, ainda que ele não caminhou presencialmente com Jesus durante os 3 anos e meio, mas ele se encontrou com Jesus pessoalmente depois. E ele foi levantado como uma coluna da igreja. E Paulo se chama em uma das suas cartas: eu, apóstolo de Cristo Jesus. Se torna um dos apóstolos do Senhor Jesus. Esse homem que se tornou um apóstolo, sabe quem ele era? Ele era um assassino. Gente,
Esse cara não era fácil. Esse cara não era fácil. Perseguia os cristãos, prendia pessoas inocentes, assassinava pessoas em nome de Deus. Ele perseguiu a igreja, fazia mal para as pessoas, pretendendo ou se achando que estava fazendo um bem para Deus, e cometeu atrocidades. Esse homem chamado Paulo, ele se torna um grande homem de Deus, porque Jesus mudou a história de Paulo. A Bíblia diz que um certo dia, a caminho de Damasco, Jesus se apresenta, ele aparece para Paulo, e ele cai ao chão, e quando ele tem aquela visão pessoal, e a luz de Jesus brilha sobre onde ele estava, e ele recebeu aquela claridão, aquele monte de luz, ele caiu prostrado aos pés, ficou cego. Depois de alguns dias ele se encontra com Ananias, e Ananias é enviado para orar por ele, impõe as mãos sobre ele, e fala: Saulo, o Senhor me enviou a você, para que recobres a visão, e para que você possa cumprir a missão que Ele tem para a sua vida. Homens comuns com uma grande missão. Gente, esse homem chamado Paulo, foi um homem extraordinário. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo foi o homem que Deus levantou e usou para escrever mais da metade das cartas, das letras do Novo Testamento. E Deus o levanta e usa poderosamente. E a gente vê que na Bíblia, porque isso é muito confundido, muitas pessoas elas confundem às vezes, mas vou fazer uma pergunta para vocês: quando que o nome de Paulo foi mudado? Quem se lembra? Muito bem, vocês estão muito por dentro da Bíblia. Paulo nunca teve o nome mudado, como às vezes é muito comumente isso falado entre nós. Mas Paulo é um outro nome que ele tinha, que o nome dele no hebraico é Saulo, é o nome judeu hebraico, o nome dele é Saulo. Por isso que Jesus chama-o de Saulo, e por muitas vezes na Bíblia, em Atos, você vai ver Saulo, 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 mas depois do capítulo 13 de Atos, você passa a ver ele sendo chamado de Paulo. Por quê? Ele tinha um outro nome, ele tinha dupla cidadania. Ele era um judeu, um hebreu, mas também era um romano. Ele tinha dupla cidadania, assim, então ele tinha dois nomes. Ele poderia usar os dois nomes, ele passava-se a mesma pessoa com os dois nomes. Quando ele estava no meio dos gregos e no meio dos gentios, ele preferia chamar-se de Paulo, para até ter mais liberdade, ter mais acesso às pessoas. E a gente vê que esse homem chamado Paulo ou Saulo, a palavra Saulo quer dizer desejado. A palavra Paulo, que vem de uma origem do grego koiné, ou do latim também, a origem dele, quer dizer pequeno ou menor. E Deus pega esse Paulo, pequeno, e faz dele um grande homem de Deus. E faz dele um grande homem na palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 7, no versículo 59 ao versículo 60, a gente vai ler aqui duas passagens, também no capítulo 8, ao versículo 1 ao 3, está tudo junto aqui, só para a gente ver um pouquinho de Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Este foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo, que é Paulo, que é o mesmo homem, a mesma pessoa, e Saulo estava ali. Aonde que ele estava? Consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, diga comigo, Saulo, o desejado. O desejado. Saulo, ele era desejado por Deus. Assim como todos nós somos alvos do amor de Deus. Deus anelava, Deus desejava salvar Paulo e restaurá-lo,
trazê-lo para a luz, porque ele estava em trevas. E muitas vezes, dezenas e milhares de pessoas estão errando, achando que estão acertando. Estão até fazendo coisas em nome de Deus, mas estão pecando contra o Senhor. E Paulo, chamado Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Cara, devastava a igreja, imagine isso. Ele devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos capítulo 8, no verso 3, somente só esse texto que a gente leu agora no final. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando de casa em casas. Atos 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo carregava morte sobre ele, ele transmitia morte, ele alimentava morte, o negócio dele era vingança. Saulo respirava morte, para onde ele passava ele queria vingar, ele queria executar, ele queria fazer aquilo que era contra ele. Se alguma coisa se levantava contra ele, ele queria exterminar as pessoas. O senso interno de homem dele, como um colérico que ele era, um temperamento colérico, decidido naquilo, bem decidido naquilo que ele queria, né? Aquela pessoa de vontade própria, que ele quer fazer do jeito que ele quer. E ali Paulo saía esmagando, matando as pessoas, derrubando as coisas, causando muitos males para as pessoas, até que um dia Deus em Jesus se encontra com ele e faz dele um grande homem de Deus. Gente, Paulo, eu não vou entrar nos pormenores, mas o tempo não vai dar para a gente entrar em muitos detalhes de Paulo. Mas Paulo, a Bíblia fala que Paulo, ele era um homem altamente eloquente. Ele era um homem altamente capacitado, treinado. Um homem academicamente the best. Ele era o melhor de todos nós. Ele era um homem qualificado, tinha PhD, era doutor em muitas coisas. Foi treinado aos pés de Gamaliel. Ele tinha muitos títulos, muitas credenciais. Paulo tinha toda a credencial para se tornar um grande apóstolo. Mas o que fez dele um grande apóstolo não foram as credenciais dele. Escute bem isso, queridos. O que fez de Paulo um grande homem de Deus não foram as credenciais. Assim como Pedro. O que fez de Pedro um grande homem não foi a fraqueza, a falta de conhecimento, ou a falta de cultura, não foi isso. O que fez dos dois grandes homens de Deus foi a transformação que eles viveram por uma experiência com Jesus. Uma experiência com Jesus torna eu e você pessoas extraordinárias, capazes de cumprir uma grande missão para Deus. Porque muitas vezes a gente olha para esses homens de Deus, queridos, esses apóstolos, discípulos, a gente começa, poxa, os caras foram extraordinários, olha o que eles fizeram, olha o que eles puderam cumprir para Deus. Mas quem sou eu? Coitadinho de mim, olha de onde que eu vim, olha a minha história, olha, gente, Márcio, sou a pessoa menos qualificada para fazer o que eu faço. Sou a pessoa menos qualificada, mas é Deus que capacita, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que treina, é Deus que investe a unção dele na nossa vida, e a unção de Deus nos ensina todas as coisas. A unção de Deus nos torna ousados, poderosos em Deus. A unção de Deus, quando vem, nos dá poder para fazermos coisas grandes para Deus. Do mesmo modo, tem pessoas que se acham muito autoconfiantes, se acham bam. Sabe aquelas pessoas com a personalidade que, não, eu faço, eu resolvo, eu posso, eu sou capaz. Que tem a tendência do orgulho muito grande, todos nós temos orgulho, todos nós, mas tem uns que destacam mais, de acordo com a sua personalidade. Então, Paulo tinha uma credencial muito boa, mas não foi isso que fez dele um grande apóstolo. Ele teve que cair por terra, ele teve que se render aos pés de Jesus. Paulo teve que encontrar-se com Jesus, e falar assim, olha, eu abro mão de tudo, Senhor. Poxa, os olhos foram abertos. Queridos, para você cumprir uma grande missão, escute essa, igreja. Para você cumprir uma grande missão, você precisa deixar Jesus limpar os seus olhos. Você precisa
permitir Jesus tirar a sua e a minha cegueira. Precisamos ter humildade para deixar Jesus tirar a nossa cegueira. Porque, escute uma coisa, tantas cegueiras nos impedem de viver o chamado de Deus. Tantas coisas, né, amor? Que nos impedem de viver o potencial máximo de Deus, aquilo que Ele tem para a gente. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus muito novo. E por muitos anos, eu tenho deixado o Senhor limpar os meus olhos. Limpar, tirar aquilo que precisa ser tirado. Eu me lembro que nos anos 2000, eu tive muitas experiências com Deus. Fortes experiências com Jesus. Experiências pessoais com Jesus. Onde eu pude viver muita coisa. Dessa experiência de deixar Ele tirar a cegueira dos meus olhos. Eu me lembro de um dia em que eu estava em um retiro, como vamos ter daqui a algumas semanas, um retiro muito especial para abençoar a sua vida, e você não pode ficar de fora. E falando em retiro, prepare-se, porque eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Todo retiro que a gente faz, Deus desce e se encontra com a gente, não é? Todo retiro que a gente tem aqui na igreja, Deus desce e nos surpreende. Não teve um no passado que a gente não foi surpreendido. Até aqueles que a gente achava que vai ser mais um retiro, chegávamos lá e Deus descia. Então se prepare para o retiro que vai acontecer daqui a algumas semanas. Eu me lembro de um retiro que eu estava, e ali o Senhor me deu a experiência de ver o Senhor. E naquele dia Ele estava tirando as escamas dos meus olhos. Ele falou: hoje eu tiro as escamas dos seus olhos. E Ele me permitiu ver, tive uma visão aberta. Eu pude ver os pés do Senhor Jesus, eu vi os pés de Jesus. Eu fui transportado no Espírito, eu pude ver os pés dele. Ele mostrou: eu te chamei para dar continuidade ao ministério que eu comecei aqui na terra. Eu te chamo hoje para você dar continuidade ao ministério que eu comecei. E assim Deus está chamando homens e mulheres ao redor do mundo, levantando pessoas que se disponham, que falam sim para Ele, para darem continuidade à missão que Ele deu para nós, a igreja. E essa missão não é só para o Márcio, essa missão é para você, essa missão é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê, você crê nisso? É para todos aqueles que creem, porque muitas vezes ouvimos uma mensagem como essa, de missão, uma grande missão, mas a nossa fé, ela não opera, a nossa fé não sai do lugar, parece que a gente se vê na mesmice, naquele mesmo estilo de vida. Deixa eu te ajudar a sair desse lugar, esse lugar de estagnação, e subir mais alto, e ir para o lugar que Deus quer que você viva. Permita Jesus tirar as escamas dos seus olhos, permita o Senhor limpar os seus olhos hoje, os olhos do achismo, os olhos da prepotência, os olhos da cegueira espiritual, porque Paulo, ele se achava que ele conhecia Deus, mas ele não conhecia Deus. Paulo conhecia sobre Deus, mas Paulo não conhecia Jesus. Cara, é possível alguém ouvir de Jesus e não conhecer Jesus? Paulo conhecia tudo de Deus, muito melhor do que eu. Paulo conhecia sobre Deus, mas não conhecia Deus, não tinha experiência com Deus. Por isso que o tema de hoje é: uma experiência com Jesus transforma a nossa história. Uma experiência com Jesus transforma a nossa história. Paulo reconhece que perseguiu a igreja. Ele perseguiu a igreja. E ele admite ser o principal dos pecadores. Isso é muito bom, porque isso nivela-nos, todos nós, igual, homens comuns. Isso nos nivela. Se Deus usou a Paulo, Ele pode usar a mim também. Se Deus usou um homem como Paulo, que foi um cara difícil, um cara que fez coisas terríveis. Mais um texto, Atos 26, 10 a 11. E assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos. Olha aí, queridos, muitos, não foram pouca gente não. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Cara, mandou matar muita gente, muito cristão. Muitos cristãos morreram por causa de Paulo.
Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria, aquela ira contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo, ele tinha problemas sérios, mas ainda bem que Jesus não se prendeu. Jesus não se prendeu em focalizar naquilo que Paulo foi. Jesus conseguiu ver adiante. Jesus conseguiu ver em mim e em você. Ele consegue ver em você e em nós aquilo que podemos ser nele. Se deixarmos ele entrar em nossa vida, escrever uma nova história para a gente, escrever um novo caminho para a gente. Paulo admite, olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque ele sabia do que ele tinha feito. Deixa eu dar um parênteses aqui. Muitas vezes a gente se sente desqualificado por causa do nosso passado. Muitas vezes a gente se sente inapropriado ou incapaz devido à nossa história de vida. Deixa eu falar com você, se livre dessa história. Se desprenda da sua história. Ah, porque eu fui isso, fui aquilo. Ah, porque aconteceu aquilo. Ok, a gente reconhece que situações na vida nos afetam no presente. Isso é sério, isso é muito real. As experiências da nossa vida no passado nos afetam no presente. Mas o que Deus quer fazer em você e através de você não é definido pela sua história, mas pela sua experiência com Jesus. Amém? Você pode falar isso? A minha história é definida com a minha experiência com Deus, com a minha experiência com Jesus. Paulo teve uma grande experiência com Jesus, e a vida dele não foi mais a mesma. Quando mais à frente, ele estava já no seu ministério, mais à frente, o autor de Atos, Lucas, ele escreve falando assim: caindo, Atos 26, 14 a 18, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu queria destacar aqui o verso, no meio dessa fala, o Senhor falando para ele: levante-se e fique em pé, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Fale comigo: eu o envio. Para que Deus nos envia? Qual é a missão que Deus tem para a gente? O porquê que Deus nos envia para as pessoas? Para abrirmos os olhos daqueles que estão cegos, para abrirmos os olhos daquelas pessoas que estão debaixo do poder de Satanás. A nossa missão, queridos, ela transcende, ela vai muito além da nossa razão, da nossa vontade própria, dos nossos conceitos, dos nossos desejos. Deus pode fazer de nós pessoas muito extraordinárias. Deus pode fazer de você um homem ou uma mulher extraordinária. Basta você se render, se entregar. Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu não quero apenas ouvir falar de ti, eu quero ter uma experiência contigo. Deixar que Jesus de fato opere uma obra poderosa dentro de você. O apóstolo Paulo, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, quando Ananias vem e ora por ele, e impõe as mãos sobre ele, diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento, Paulo não foi mais o homem que ele era antes. Ele começou a ser dominado, a ser guiado por um poder
externo, um poder que vinha de fora, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E Paulo foi enviado para cumprir uma grande missão, que é abrir os olhos das pessoas. Deixa eu falar algo para você, essa mesma missão que Deus deu para Paulo, Deus deu para nós, a igreja. Esse texto, ele foi, aqui a história de Paulo, mas ele foi escrito, ele foi relatado para mim e para você, a igreja, para que nós possamos tomar isso e receber para a gente, como uma direção de Deus, de que esse é o propósito dele para todos nós, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo não é aquele que é mais alto do que o outro, né? E ainda, infelizmente, hoje na cultura evangélica tem muito isso. Porque o apóstolo, chegou o apóstolo, né? Agora vai falar o apóstolo. Não tem isso não, gente. Apóstolo é o enviado, né? Apóstolo, profeta, mestre, pastor, todos eles são iguais. Todos eles estão no mesmo patamar, estão todos servos de Deus, para servir e aperfeiçoar os santos. O Márcio, pastor, está aqui para abençoar vocês, para treinar vocês, para apacentar vocês. Agora, Paulo se torna o que se tornou, porque Deus o enviou para cumprir uma grande missão. Deixa eu falar algo para vocês, eu estou terminando. Algumas coisas em nossa vida, queridos, algumas coisas na sua vida, escute isso, eu falo do meu coração. Algumas coisas em nossa vida, elas não acontecem até que nos juntemos com Deus, até que a gente se aliancie com Deus, para que Ele cumpra a vontade dEle na terra. Algumas coisas em nossa vida, elas não acontecem até que você fala assim: Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade, não a minha mais. Paulo relutou durante muitos anos. Paulo, ele relutava como que contra os aguilhões. Sabe o que é isso? É como seria uma expressão hoje popular, como que dá murro em ponta de faca. Paulo ficou resistindo. E muitas vezes a gente fica resistindo o convite de Deus e o chamado de Deus. A gente fica resistindo o coração de Deus, daquilo que Ele tem para nós, o chamado dEle, a vontade dEle. Eu quero encorajar você a não atrasar o processo de Deus na sua vida. Diga sim logo, fala assim: eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Deixa eu falar algo para você. Em meio à confusão que o mundo está indo, em meio à confusão que o mundo já está aí, está indo, entender a grande comissão, entender a nossa missão, é algo imprescindivelmente necessário, importante, para que nós possamos ser relevantes no tempo do fim. Eu creio que a igreja de Jesus, ela vai ocupar um papel preponderante no tempo do fim. A igreja de Jesus vai ocupar um papel e uma função extraordinária, poderosa na terra no tempo do fim. E entender a sua missão aqui na terra é essencialmente necessário, para que você possa começar a sair aí da sua zona de conforto e falar: Deus, eis-me aqui, o que o Senhor tem comigo aqui nessa cidade. O Senhor me trouxe para essa cidade para um propósito. O Senhor me colocou na Nova Orleans, nessa região, para um propósito. Para quê? Para abrir os olhos daqueles que estão cegos e libertá-los do poder de Satanás, para o poder de Cristo, para o poder de Deus, para serem livres da opressão e da potestade do Deus deste século. Quem entende isso, diga amém, por favor. Vocês estão comigo? Fique de pé comigo então, por gentileza. Todos nós temos a missão. Todos nós temos a missão, queridos. Todos nós aqui, individualmente, independentemente de qual área que você atua ou serve. Todos nós, mais velhos, os mais novos, temos a missão de influenciar. Todos nós temos a missão de pastorear, influenciando as pessoas ao nosso redor. Todos nós temos a missão de certa forma, pastorear pessoas, cuidar delas, porque pastorear é cuidar de pessoas que estão ao nosso redor, para que elas venham ao conhecimento de Deus e da verdade e do Evangelho de Jesus.
A história encerra a vida de Paulo, não na Bíblia, mas nos relatos históricos. Os pais da igreja relatam que Paulo encerrou a sua vida decapitado. O apóstolo Paulo teve a sua cabeça separada do seu corpo com um único golpe de espada. Com apenas um golpe, separou-se a cabeça do seu corpo. Porque ele resolveu dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É legal falar isso, né? Mas o legal é viver. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Deixa eu falar algo para você. Que tipo de intensidade, que tipo de vida que você tem vivido? Para agradar a si mesmo ou para agradar a Deus? Amigos, todos esses apóstolos, muito bem pregado, ensinado pelo Júnior, pelo Jason, pelo Paulinho, cada um deles teve uma história, cada um deles terminou as suas vidas com um legado, deixaram um legado na terra. Deixa eu falar algo para você. Que legado você vai deixar? Que legado você vai deixar quando você partir dessa vida? Qual legado você vai deixar? Deixa eu falar para você, Deus chama a gente para uma experiência com Jesus, porque uma experiência profunda com Jesus e verdadeira, uma verdadeira experiência com Jesus muda a nossa história. Eu quero ter minha vida mudada completamente, totalmente mudada, para que naquele grande dia, quando eu me encontrar com Ele, Ele possa falar: Márcio, você combateu bem um bom combate, você combateu bem um bom combate da fé, terminou a carreira, guardou a fé. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Pai, eu oro nesta manhã sobre cada um dos meus filhos aqui, filhas, irmãos, irmãs, amigos, amigas, cada pessoa preciosa que está aqui hoje, Jesus. Eu oro para que a revelação do seu Espírito, ó Pai, possa vir sobre cada um de nós. Não são as nossas obras que nos qualificam, não são as nossas credenciais que nos qualificam, também não é a nossa história, não é o nosso passado que nos qualificam. Não são as nossas dores, não são as nossas desavenças, não são os nossos problemas, não são as nossas decepções que nos qualificam para aquilo que vamos fazer. Todos nós temos fraquezas, defeitos, mas o Senhor é aquele que coloca em nós virtudes, força e poder. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos deficiências, mas a Tua palavra diz que o Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu oro para que nessa manhã o Senhor venha despertar e chamar pessoas aqui hoje, para se tornarem discípulos e apóstolos do Senhor, ó Pai. Pessoas que vão, ó Deus, serem, ó Deus, instrumentos do Senhor por onde quer que passarem, por onde quer que elas entrarem, saírem, ao entrar, ao saírem, que elas possam tocar vidas, que elas possam representar o Cristo ressurreto, que elas possam manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, ó Pai. Pai, eu oro nessa manhã, Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, que a revelação, que o entendimento espiritual venha sobre cada um de nós nessa manhã, do menor ao maior, do mais velho ao mais novo, Senhor Jesus. Que o nosso coração possa se abrir a essa revelação, a esse entendimento, de que Cristo em nós, Cristo dentro de nós é a esperança da glória. Não temos suficiência em nós mesmos, Pai. Põe a mão no seu coração, meu amigo, minha amiga, põe a mão no seu coração. Esteja orando nessa hora. Esteja aí fazendo uma oração introspectiva no seu coração. Nós reconhecemos, Pai, que não temos suficiência em nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Oh!
Cristo em nós, a esperança da glória. Não olhe para quem você é ou para quem você era. Comece a receber quem Cristo está te chamando para ser nele agora. Comece a receber quem Cristo te chama hoje para ser nele. Assim como aquele Paulo, que foi um assassino, que foi um homem terrível, que foi um homem totalmente depravado, mas Deus o chamou, Deus o salvou e o transformou num homem grande, poderoso na terra, que evangelizou grande parte do mundo daquela época. Assim também Deus está te chamando hoje, para você se tornar um discípulo, para você se tornar um apóstolo dele, para você ser ousado e ousado nas mãos dele. Pai, eu oro para que hoje mentes sejam abertas, meu Pai. Eu oro para que mentes sejam abertas, ó Pai, que corações sejam despertados, que vidas sejam, ó Deus, hoje ativadas, para entenderem que a suficiência vem do Senhor, a suficiência vem do Senhor. Oh, não somos nós, mas é o Senhor em nós, é apesar de nós, não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Senhor, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade na nossa vida. Levante as suas mãos e receba agora o chamado, receba na sua vida o chamado, receba na sua vida o chamado agora. Comece a se alegrar no Senhor, porque é Ele que te capacita, Ele que te chama, Ele que te escolhe, Ele que te limpa, Ele que te lava com o seu sangue, Ele que te purifica, Ele que te transforma, Ele que salva você, Ele que vai treinar e capacitar, redimir a sua alma e te levar para lugares maravilhosos que você nunca viu, nunca conheceu, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer, Pai, além do que pedimos ou pensamos. Eu oro por cada vida aqui agora, que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento da igreja, que o Senhor abra os olhos do entendimento da igreja, Pai. Tira, Senhor, toda a cegueira dos nossos olhos. Permita-me, amigo, fazer essa oração por você. Põe a mão nos seus olhos assim, simbolicamente, mas isso é um sinal importante. Eu também um dia fiz isso. Põe a mão nos seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu te dou permissão para tirar as escamas dos meus olhos. Por favor, eu reconheço que não sou capaz de guiar a mim mesmo. Portanto, hoje, eu te peço, Jesus, entra na minha vida, guia o meu coração, conduz-me na luz, na verdade e no amor, e me leva, Senhor, a fazer proezas no seu nome. Tira de mim, Pai, toda a cegueira, todas as escamas, que sejam tiradas agora dos meus olhos, no nome de Jesus. Se você quer nisso, receba essa vitória, receba agora, em nome de Jesus. Que sejam abertos os olhos do coração, que sejam abertos os olhos do entendimento, que sejam abertos os olhos do coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te faça bem, o Senhor te faça bem, que o Senhor leve ao bem, que Ele leve a cabo os seus desígnios que estão alinhados ao seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida e te faça prosperar, no nome de Jesus, amém. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.